Boa tarde, vamos para mais um estudo de hoje e isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha só, gente, hoje eu fiz uma compra aqui nesse papel CSNA, esse daqui, ó. E eu dei uma olhada no índice dólar, mas não estava muito claro para mim ainda as oportunidades de compra. Então eu esperei as 10 horas, né, e fiquei acompanhando a abertura ali das ações. Eu já imaginava que hoje seria um pouco difícil encontrar alguma compra, porque ontem, né, no final do pregão, como estourou, né, todo mundo ali para cima por causa da notícia, hoje eu acreditei o quê? Todo mundo se afasta, né? Olha, igual aqui, por exemplo, que eu tô mostrando para vocês. Ontem, no caso, né? Se afastou, hoje ele vai querer voltar para se aproximar de novo das médias. Então eu já imaginava que, pelo menos ali no primeiro horário, seria venda, né? Em quase todos os papéis. E realmente eu vi que muitos ali ficaram laterais e outros estão corrigindo ainda. E aí o papel que abriu, que já meio que desceu direto, foi esse daqui. Reparem que ele abriu aqui, tá vendo? Ó, corrigiu um pouquinho aqui em cima e já começou a despencar. Então, dentro dessa primeira hora ali, das 10 até as 11, esse papel já foi caindo. Eu falei, legal, isso é bom, né? Se eu tô pensando em compra, então eu vou esperar ele chegar mais ou menos ali próximo das médias para formar, né, uma área de valor em tempo gráfico menor. Então, foi o que eu fiz. Então, vejam só, abriu aqui em cima, né, corrigiu, como eu já falei, travou aqui perto da média roxa, tá vendo? Ele nem chegou a encostar, mas como é região, eu já fico de olho lá nos 2 minutos. Então, aqui nos 2 minutos, o que eu observei foi o seguinte, gente, ó. Toda essa queda aqui do papel, tá vendo? Ó, desceu tudo. Aqui ele deixa esse fundo. Tá vendo? Ó, deixa esse fundinho aqui, que é, né, essa região aqui do paviozinho por aqui, ó. Deixa esse fundo aqui. Tá vendo que ele volta, testa mais uma vez, tá vendo, ó? E falha o rompimento, né, para continuar aqui a tendência de baixa. Então aqui ele falhou o fundo, então ele volta, tá vendo? Armando o pivô de alta. Até aí, beleza. O que eu olhei lá nas médias? Olhando nas médias, gente, era isso daqui que eu estava vendo. Então vejam que ele rompeu a 200, tá vendo por que eu não comprei aqui embaixo? Porque olha só, depois de descer tudo, ele falha, deixa um fundo, né? Volta aqui, ó, faz um pullback na média de 200, só que daí ele volta e falha. Então quando ele rompe aqui para cima, tá vendo? Da média roxa, e ele volta para fazer o pullback, aí eu confiei na compra aqui, no rompimento desse pivô. Então, vamos colocar aqui as flechinhas, que eu esqueci, né? Olha só. Olha lá minha compra, gente, foi aqui. Então, depois que ele falhou, né? O contexto basicamente foi esse. Depois que ele falhou aqui, ó, né? Falhou o fundo, fez esse pivô de alta. Eu esperei ele romper a média de 20, que é a média roxa, e ela dá uma voltinha, tá vendo? Uma curva, né? Porque até então ó, ela estava descendo aqui, quando chega aqui ela dá essa virada. Na hora que ele dá essa virada, eu fiquei esperando o pullback nela, né? Então, quando ele faz o pullback, entro com uma compra aqui. Meu stop estava aqui, gente, eu deixei ele técnico, né? Quando ele começa a subir para cá, tá vendo? Ó, dá essa pressão aqui nessa barra, eu vendi um pouco aqui dos meus lotes e trouxe meu stop para cá. Né? Então, nessa hora que eu solto um pouco ali dos lotes, gente, olha só, o meu risco está aqui, né? E a parte que eu estou ganhando está aqui. Então, é o que? Se torna o risco 1 para 1. Então, eu vendo, na verdade, a metade dos meus lotes, tá? Então, independente, vamos supor que eu estou ali com 4.000 lotes. Eu vendo 2.000, então eu fico só com 2.000. Então, por que é bom essa questão da parcial? Né? Então, tá aqui, ó, fiz o pivô. Quando ele chega aqui, eu vendo uma parte. Se esse preço daqui voltar, gente, pegar no meu stop, eu saio no 0 a 0. Eu não perco mais nada, entenderam? Por isso que eu tô fazendo a parcial. E aí, beleza, né? Tem como fazer isso. Como eu falei, a ação é mais barata, então dá para entrar com bastante lote, isso é melhor. Fiz a primeira saída aqui e fui tentando levar esse trade. Agora eu vou explicar para vocês essa questão da saída, como é que funciona. Para projeções de saída, o que eu estava olhando aqui? Ó? Vou colocar no limpo primeiro. Primeiro foi o seguinte, teve todo esse movimento baixista, né? Então eu peguei a Fibonacci, coloquei aqui de baixo para cima, certo? Até aqui em cima tem um pavio bem aqui. Então, tá vendo? Até deixei de vermelhinho aqui. Essa região aqui de azul é o que? É o 50% da tendência. Então, basicamente é assim. O preço está caindo, né? Caindo muito. Reparem que desceu tudo. Isso daqui tudo é um bloco vendedor. Beleza. Quando ele dá esse respiro, falha esse fundo e começa a voltar, por ser um bloco muito grande, eu vou projetar metade por cento desse bloco que ele pode retornar. Então, foi por isso que eu coloquei a Fibo, né? E fiquei atenta com essa região aqui. Então, olha só, toda essa volta aqui, gente, é 50%, tá vendo, ó? Desse movimento aqui todo de baixa. Então,
O que que pode, né, acontecer? Vai acontecer sempre? Não, mas pode ser uma ideia. Então, o preço ele desce tudo, volta para corrigir em 50% desse blocão aqui de venda, para depois ele o quê? Ele cair. Então, ali pode ser pontos de trava ou pontos de saída. Beleza, né? Então, o que que eu fiz? Já fiquei de olho, fui apertando meu stop aqui, né? Vocês estão vendo que eu saí aqui. E além disso, olha só, vou tirar a FIBO aqui. Além de ter esse 50%, né, aqui eu tinha uma região de troca de polaridade. Isso é muito bom para a continuidade do movimento, né? Então eu fiquei de olho também. Então o preço ele vem, né, lá de baixo, ó, trava aqui, volta tudo, vem aqui para cima, né? Como ele deixa esse topinho aqui, ó, se ele bater de novo ali em cima, ele tá trocando a polaridade, tá vendo, ó? Já vim protegendo aqui, protegi aqui no meio dessa acumulação aqui. Tá vendo que parou bastante o preço aqui, ó? Deixei a proteção aqui, então ele veio bem aqui e me tirou. E eu já identificava também uma dificuldade para esse preço subir, porque essa região de rosa aqui, olha só, gente, o que tem aqui, ó, vou colocar bem de pertinho. Olha lá o desequilíbrio do preço também nessa região. Então, reparem, tá vendo, ó, que dessa barra aqui até essa, ele empurrou com tanta força que ficou esse vácuo aqui no meio, né? Então, essa região que fica em aberto aqui, ó, é uma região bem complicada, ó. Mas o que acontece? O preço ele ainda pode conseguir, né? Ele poderia, no caso, conseguir subir aqui, romper com uma barra de força para vir buscar a quantidade de lote que fica aqui em cima. Porque para derrubar isso, que nem eu falei, precisa ser, não é uma pessoa física que faz isso, então precisa entrar muito dinheiro aqui para conseguir deslocar o preço dessa forma, que eu já expliquei para vocês uma vez, estou mostrando de novo. Então reparem, tá vendo que essa barra vermelha aqui, gente, ó, a mínima dela nem chega perto da máxima dessa outra aqui, tá vendo? Ó, dessa verdinha aqui. Ou seja, essa parte aqui em vermelho, ó, isso daqui é o desequilíbrio, ele entra com tanta pressão que ele empurra o preço e já era. E aí eu fiquei esperando o quê? Bom, esse preço, se eu conseguir me manter nesse trade, quando chegar ali, ele pode romper aqui com força, né? Porque para quebrar o desequilíbrio, entra um outro, né? Então, mas aí o que aconteceu? Ele não conseguiu chegar lá, pode ser que chegue ainda, tá vendo? Mas aí eu saí ali, gente, ó. Vou mostrar para vocês, saí aqui, ó, na proteção. Então eu comprei aqui embaixo, né? Soltei metade dos lotes aqui, já tirei meu risco, né? Por isso que eu consegui também hoje, gente, consegui aguentar essa correção toda aqui, tá vendo, ó? Foi algo que não foi desconfortável, por quê? Porque eu já estava na proteção. E aí depois, quando ele foi andando, só fui apertando aqui. Deixei aqui, tá vendo? Ele me pegou, foi só realmente a liquidez, tá vendo? Deixou até um pavio aqui, beliscou rapidinho e voltou. E aí pode ser que ele consiga romper até o final do dia, né? As médias aqui, ó, quando eu entrei tava desse jeito, depois tá vendo? Ela foi alinhando, foi virando uma área de valor e pode ser que ainda suba, mas basicamente a operação de hoje foi isso. E o conceito é o que eu sempre tô mostrando para vocês, gente. Eu tô olhando lá no 60, né? Vejo em que parte ali o preço está, né? Vejo a localização. A minha ideia de compra, que eu sempre falei para vocês, eu tento sempre comprar perto da roxa. Aqui no 60, eu espero que o preço chegue perto da média de 20, né? E, se possível, que elas não fiquem tão abertas assim. Quanto mais fechada, melhor. E, de preferência, no meu caso, né, que eu faço compra, melhor ainda quando ela estiver inclinada para cima. É isso que eu tô sempre falando para vocês. Porque daí mostra que a tendência tá mais forte, né? Então, como hoje todo mundo terminou, na verdade ontem, né? Todo mundo acabou muito em alta, hoje já era prevista essa correção. Quem sabe amanhã eu encontre outras oportunidades mais claras para compra, mas aí hoje eu acabei encontrando só essa e ficou dessa forma o relatório. Aqui, gente, ele mostra que ficou 0,43 positivo, mas é que na verdade ele faz tipo um médio ali, porque eu liberei um pouco dos contratos, entendeu? Porque se a gente for calcular aqui, olha só, né? A minha entrada aqui, ó, a minha entrada até onde foi, tá vendo? Deu 0,65. O total, né, ele foi até, ó, chegou até a bater 1%, mas onde eu saí ele deu 0,65. Só que ele faz um cálculo, tá vendo? Porque aqui deu 0,25 mais ou menos, eu vendi um pouco. E aí, quando ele leva lá para cima, ele meio que faz um médio. Então, dá o 0,43 porque ele tá meio que somando ali, fazendo um médio dessas duas operações de saída minha, né? Um pouco de venda aqui e o restante aqui. Mas foi isso, gente. Deu para ficar no gain e foi show hoje também, que deu para pegar uma tendência boa. E é isso, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus.